Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o verdadeiro nome de Jesus Cristo. E por que o nome Jesus Cristo salva? Hoje eu vou falar, é uma aula totalmente aqui teórica, tem fundamentos, tem fontes. Então tudo isso aqui hoje você vai aprender. Se alguém falar para você que o nome Jesus Cristo não salva, através da aula de hoje você vai aprender que salva, tá bom? Então essa é uma série que não se chama Humberto Volts, e sim Humberto Humilde. Afinal, eu tento reparar os meus erros daqui do passado, explicando para você a mais pura verdade. Então hoje você vai aprender sobre Jesus Cristo, Yahushua, Yahushua, Yahusha, Yahushua, Yeshua. Você vai entender o contexto histórico, você vai entender praticamente o porquê o nome de Jesus Cristo salva e qual que é o verdadeiro nome. Mas logo eu te adianto que o nome Jesus Cristo salva, tá bom? Então o que você vai aprender hoje? Hoje é uma aula para você ter uma base para você poder se afirmar em Cristo, ok? Mas, claro, tem outros nomes também. Então hoje você vai aprender sobre isso. Lembrando, claro, este quadro aqui está aqui no link na descrição. Se você estiver pelo YouTube, tem um link nos comentários ou na descrição para você poder baixar esse quadro, assim como as fontes. E pelo Telegram também tem um link na descrição, tá bom? Então vamos lá para você poder entender, tá? Primeira coisa que você precisa entender. A letra J, né, que vem JQuest, Jockey, a letra J, ela foi inventada há mais ou menos 600 anos atrás, por volta do ano 1500, tá bom? Então a letra J foi inventada. Agora, por que a letra J foi inventada há 600 anos atrás? Tudo nessa vida tem um propósito. A letra J foi inventada há 600 anos atrás para poder corresponder a um I prolongado. Quando você tem, por exemplo, né, quando você vai escrever dois Is, um I prolongado, você utiliza a letra J. Então, devido à semelhança, né, criou-se a letra J. Por exemplo, tá? Io, né? Yo, Ié, Ye, né? Ficou Jo e Je, ok? Para poder simplificar as coisas. O som de dois Is é o som de J. Porém, essa letra ainda não tinha sido criada. O som dela existia, do J, Je, né? Mas a letra não tinha sido criada, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o engano e por que que eu peço publicamente desculpas a todos vocês? Qual que é o engano? O engano é o seguinte, se você entrar no Google Tradutor hoje, tá? Uma das inúmeras fontes, entrar no Google Tradutor e você escrever IESUS, IESUS, vai aparecer, ou seja, porco. Se você escrever no Google Tradutor. Só que isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque o latim sofreu uma reforma ortográfica. Eu sempre digo para as pessoas que toda vez que você tenta reformar uma língua, a coisa só acaba estragando. Então é importante nós lembrarmos da língua primordial e não essa revisada e revisionada pelos homens, tá bom? Então, nesse novo latim, Iesus, I-E-S-U-S, no latim significa, ou seja, porco. E também, em algumas culturas, é representado como Deus porco. Só que isso não é verdade, tá bom? Isso é um engano. Por que que isso é um engano? Nós temos que conhecer a história. Por exemplo, o latim, olha bem, o latim é uma língua europeia, não é brasileira, não é portuguesa. O latim é uma língua europeia, derivada do italiano, tá bom? De origem romana, tá? Os romanos falavam grego e latim, tá bom? O latim é uma derivação do grego. Então, o latim se originou do grego.
tá bom? Então, quando você entra no latim antigo, que é baseado no grego, Iesus, mais sus, significa eu sou. Então, não significa Deus porco, não significa, ou seja, porco, significa eu sou. Mas também não é para você condenar os homens. Nossa, o cara que revisionou o latim, ele odeia Jesus Cristo. Não, é porque simplesmente sofreu a reforma ortográfica. Contudo, claro, eu não gostaria dessa reforma. Mas se ela sofreu, nós temos que explicar. Então, por exemplo, no latim revisionado, aí que encontra o engano, porque as pessoas escrevem assim no Google. Olha só, Iesus, que significa, ou seja, porco. Ou em qualquer dicionário latim. Porém, depois da reforma, você tem que escrever Sous. Sous. Por quê? A pessoa que tentou revisionar o latim, tentou deixar o latim com um sotaque mais original. Porque Sous era o nome grego antigo. Então o cara que tentou traduzir o latim estava tentando deixar o latim com uma forma mais original. Porém, isso aqui não foi divulgado nem difundido por ninguém. Então, por exemplo, né, no latim revisionado, você pode escrever até no Google Tradutor, se você quiser. Pelo menos até o momento agora, o que eu estou falando que está lá. Quando você escreve Sous em latim, significa o início. Né? Significa o início, o eu sou. O eu sou é o início. Então, foi uma tentativa de tentar consertar. A pessoa tentou trazer de volta as origens, né, revisionando o latim e criou uma confusão. Então, por exemplo, né, Sous é a tradução correta do latim. Porém, com as enormes reformas ortográficas, foi se mudando. Então significa Sous com O, I-E-S-O-U-S, não só S-U-S, significa o início, tá bom? Tá, mas o latim é uma língua recente e Jesus Cristo veio antes disso, tá bom? Outra coisa, a língua portuguesa, ela é derivada do latim, tá bom? A língua portuguesa é derivada do latim. Por exemplo, nós temos aqui uma coisa que você vai fazer todo sentido para você. No latim, Sous, eu sou, tá? Fica assim, olha só, eu sou Humberto, né? Eu sou o cara que trabalha ali. Eu sou o padeiro. Então, sou no idioma brasileiro era sous. Sous. E aí, no português, deixou de ser sous e ficou sou. Eu sou Humberto. Eu sou o padeiro. Eu sou o cara que trabalha ali. Então, teve essa mudança do sous para eu sou. Então, a origem do termo eu veio de e sou, no português brasileiro, vem de sous. Né? Porque a língua brasileira deriva do latim, tá bom? Então, quando você fala sous, né, significa eu sou. Nossa língua português Brasil, tá bom? Tá. Então, falado aqui do latim, não tem nada a ver com porco. Vamos desmistificar isso. Significa eu sou e também pode se representar no latim revisionado o início, tá bom? O engano, qual que é o engano aqui? Também, alguém alterou o idioma grego, tá? Não só houve alteração no latim, como houve alteração no grego. Por exemplo, no idioma grego, e aqui eu preciso falar que foi uma reforma ortográfica, novamente uma reforma ortográfica, Sous significa sórdido. Se você colocar, por exemplo, no idioma grego, no Google Tradutor, ou em qualquer tradutor, Sous significa sórdido. E o que é sórdido? Sórdido é imundo. Pessoa suja, imundo. Tá bom? A grosso modo, pecador. Então, houve-se essa reforma, que, a meu ver, não veio a somar, e sim a subtrair, né? Porém, isso não é verdade. Por que Sous não é sórdido? Porque o grego, eu vou te falar o verdadeiro nome, que você tem que escrever em grego. Você vai entrar no meu blog e vai pegar esse nome aqui, ó. Sous em grego, tá? Com o termo em grego. Quando você escrever esse termo em grego, não em português, porque Sous é uma fonética. Quando você entrar em qualquer dicionário grego, e você escrever esse termo aqui, a tradução é Jesus. É simples. É o nome. Então, para os gregos, isso é o nome, Jesus. Tá bom? Então,
Então vamos lá, para você poder entender. Ah, Humberto, eu devo chamar Jesus de Yahusha, Yahushua, Yeshua. O que eu tenho que chamar de Jesus? Eu digo para você que você pode sim chamar de Jesus Cristo. Porém, se você quer adotar outros nomes, não tem problema. Tá? Esse é o nome que salva, mas também os outros nomes remetem a Jesus Cristo também. Por que os outros nomes arremetem a Jesus Cristo também? E aqui é a confusão e a loucura dos homens. Vou explicar para você poder entender. A verdade. Os gregos transliteraram o nome em aramaico, ok? Por que aramaico? Eu vou falar agora. O povo do Oriente Médio falava vários idiomas. Quem tem costume de viajar para fora sabe que o povo do Oriente Médio muitas vezes fala 4, 5, 6, 7, 8, 10 idiomas. Isso é costume do povo de lá. Por quê? Você anda mais ou menos aí 100 quilômetros, já tem um outro idioma. Você anda mais ou menos 200 quilômetros, já tem outro idioma. Então é costume no Oriente Médio falar vários idiomas, tá bom? Então, o povo do Oriente Médio falava vários idiomas, assim como os apóstolos falavam vários idiomas. Jesus Cristo falava vários idiomas, tá? Por isso a loucura dos homens. Porque o próprio Mashiach falava em vários idiomas. Então, por exemplo, um deles era o dialeto aramaico, ok? Língua popular na Palestina. Palestina passou a fazer parte do Império Romano, né? Conquistado pelo general Pompeu, em 63 a.C., tá? As autoridades locais foram mantidas, né? Que no caso eram os judeus, os fariseus, e desde 722 a.C., o povo de Jacó, os israelitas, o povo de Jacó, tá, vivia nesse local. Então, onde se passou a história não é em Israel. Israel é um lugar recente. Era na Palestina, tá bom? Então, por exemplo, por isso, naquela época, o povo, inclusive Jesus, falava vários idiomas. Hebraico, grego, aramaico. Então, por exemplo, quando acontece uma conquista, uma guerra, né, você vai lá e transforma aquele local de uma maneira que você quer. Então, por exemplo, quando os gregos conquistaram, né, a Palestina em 63 a.C., muitas pessoas aprenderam grego. Naquela época se falava hebraico, aramaico, grego. Então, quando Jesus Cristo estava nesse mundo, já se falava grego, hebraico e aramaico naquele local. Então já se falava aqui pelo menos 3 idiomas naquele local, tá? Então vamos lá. O que é, e aqui é importante você entender. Como é que se fala o nome de Jesus em hebraico? Bom, esse aqui é o termo correto, tá? Talvez você não esteja entendendo, mas tem uma foto aí no artigo. Esse aqui é o termo correto, que é uma transliteração, tá? Que significa Yahshua, ou Yasha, ou você conhece bem como Yahushua e Yahusha, tá bom? Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco. Você tem no grego Yesous, ok? E você tem no aramaico, tá? Yeshua. Tudo isso, hebraico, grego, aramaico, se arremete a eu sou, tá bom? Então todos esses nomes significam eu sou o que salva. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Eu sou o que salva não é um nome, sim um título. Então quando Jesus se apresentava aos povos, e por exemplo, ele ia para um local onde as pessoas falavam aramaico, ele chegava como Yeshua. Quando ele ia para um local que se falava grego, ele ia como Jesus. Então, Cristo falava vários idiomas. Por isso se tem tantos nomes, tá? E Yahusha, Yeshua, significa, segundo o idioma, eu sou o que salva. Cristo, quando chegava num local, ele se apresentava da seguinte maneira: olha, eu sou o que salva. Aquele que vier a mim será salvo. Falava isso no aramaico, falava isso no grego, falava isso no hebraico. E por isso se gerou, assim, por isso que as pessoas têm tantas confusões. Só que a questão é simples de entender. Naquela região as pessoas falam vários idiomas, ok? Tá, então Cristo se apresentava com vários nomes. Uma observação aqui que é importante você entender, tá? O termo eu sou o que salva está presente em todos os idiomas, né? Você tem exatamente a mesma frase. Eu sou, I am, né? O que salva em inglês. Você tem em português, eu sou o que salva. Você tem em grego. Por que você tem a seguinte frase, o seguinte título? Eu sou o que salva em todos os idiomas. Por causa do que o próprio Deus falou. Tá? O nosso próprio Deus, que
não veio para apontar o dedo na cara de ninguém, mas para ensinar a salvação, diz em Atos 17, 26, uma frase que dá razão para tudo isso. Olha só o que ele diz. Deus criou todas as nações, isso é verdade. E tribos, isso é verdade. A partir de um só, isso é verdade. Para que eu buscasse. Então, é importante você entender isso aqui, que se alguém no Japão clamar por aquele que salva em japonês, será salvo. Se alguém no idioma, eu não sei qual é o idioma africano, mas se alguém clamar aquele que salva em africano, será salvo. Se alguém clamar através da tribo dos tupis por aquele que salva, será salvo. Porque Deus veio para todos. E a razão da existência do homem é buscar Deus. Por isso se falava tantos idiomas. Por isso, por exemplo, se você pegar lá o idioma inglês, espanhol, castelhano, qualquer idioma que a pessoa clamar aquele que salva, ela será salvo, tá bom? Deus veio por todos. Então é importante a gente falar sobre isso abertamente. Agora nós temos aqui a tradução correta. Eu vou falar sobre alguns erros, tá? E você vai entender. Olha só, no latim nós temos Iesous. No grego nós temos Iesous, ok? No português nós temos Jesus. Jesus, ok? Jesus, ok? No aramaico nós temos Jesus. Eu vou explicar também, fica tranquilo. E no hebraico nós temos também Jesus. Vou explicar também para você poder entender, tá? O pessoal fala no aramaico que é Yahshua. Yah, eu sou. Shua significa salvação. Ou Yahshá, que significa eu sou o que salva. Contudo, eu preciso falar algumas coisas para vocês. Não estou apontando dedo na cara de ninguém e sim ensinando, né, o dialeto correto, ok? Vamos lá. Não existe... Olha só, o hebraico também sofreu uma reforma ortográfica. E não só uma reforma ortográfica, como também uma reforma no idioma. Nós temos hoje 2 hebraicos. 2, tá? Qualquer professor de hebraico sabe disso. Nós temos o hebraico antigo e o novo hebraico. O que aconteceu no novo hebraico? Foi-se introduzida a letra E. A letra E não existia no hebraico antigo, tá? Porém, a letra E não existia, mas o som da letra E sempre existiu. Então é importante a gente tentar entender isso, tá? Então, por exemplo, quando você fala Yahshua, esse Yah pode ser também Ié, tá? Pode ser também, não estou dizendo que é, estou dizendo que a interpretação correta, se você quer ser honesto, pode ser Ié também, tá? Porque não existia a letra E, mas existia o som de E. Vou dar um exemplo para ficar fácil na sua cabeça. No inglês, nós temos a palavra, né? Apple, ok? Muitas pessoas falam que é Apple, mas é Apple, tá? E Apple se escreve com A. É um exemplo, tá? Não estou dizendo que por causa disso que o nome de Jesus tem letra E. Só estou dando um exemplo para você poder tentar entender. Então, no hebraico antigo, não existia a letra E, mas o som de E estava presente. Assim como não existia a letra J, mas o som de J estava presente. Tá bom? Então nós temos aqui Yasha e, na verdade, Yahshua, ok? Agora eu vou explicar o porquê essa letra A do hebraico, tá? De onde que originou essa letra A? De Yahusha. Yahushua. Onde que originou essa letra A? Tá? Essa letra A, sabe onde ela está presente? Ela está presente, tá? Nos livros dos judeus. Existiu um judeu, tá? Que foi convertido a Jesus Cristo. Esse judeu, depois que ele foi convertido a Jesus Cristo, disse, tá, aos gregos e disseminou pelos gregos que deveria ser Yesouza, porque é A de alfa. A que vem do alfa, do primeiro, do princípio, do derradeiro. Então o judeu falou assim, o nome dele tem que ser Yesouza, tá? E claro também Yeshua, esse A no final. Então foi por causa dele. Depois que esse judeu colocou a letra A, ele apostatou da fé em Cristo e voltou a ser judeu. Então veio um cara, né, dizia ser convertido de Cristo, foi lá e falou com as pessoas que deveria ter a letra A no final, ok? E aí, depois que ele disseminou isso para os gregos, né, como Yeshua, e também no hebraico, ele foi e desistiu da fé em Cristo e voltou a ser judeu. Então, a meu ver, essa pessoa não o julgando mais atrapalhou do que ajudou, tá?
Então nós temos aqui, tá, no aramaico, Yeshua. Só que se você tirar a letra A, fica Yeshu. Só que não é Exu de uma entidade. Eu vou explicar para você. O idioma, qualquer pessoa que estudou aramaico, tá? Por isso é importante conhecer as línguas, conhecer a história. Nós temos que ter autoridade para poder falar sobre alguma coisa. Quando você estuda o aramaico, é de costume que a letra S, tá? Você escreve com S, mas você não pronuncia, tá? É de costume, por exemplo, Jesus em aramaico, você escreve YESHUS. Só que quando você vai pronunciar no aramaico, você não utiliza a letra S, ficando Yesu. Yesu mudo, entendeu? Então era de costume de tirar a letra S no aramaico. Então quando você tira a letra A, que foi trazida por um judeu, você tem Yeshua, sem a letra A fica Yeshu, ok? Só que no aramaico se colocava a letra S. Era típico da região. Então ficava Jesus, 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 Jesus. Viu que exatamente é o som de 2000 anos atrás está presente hoje? É exatamente o mesmo som. Porque o A foi acrescentado por um judeu que ele veio e disse que foi convertido e depois apostatou da fé. E no aramaico nós usamos a letra S no final. Tem que saber disso. É só você pesquisar, tá? Então ficou o quê? Jesus, Jesus, Jesus. Viu? Olha, vamos lá. Fonética de Jesus, Jesus, Jesus. O que você está ouvindo aí do outro lado? Jesus, Jesus, Jesus. Você está ouvindo Jesus. Porque no passado, para representar um som prolongado de I, era J. Então você está ouvindo Jesus como Jesus. Tá entendendo a simplicidade da coisa? Então, por exemplo, no aramaico nós tínhamos Jesus, ok? Outra coisa que é importante falar aqui, ó. Vamos lá, deixa eu pegar. A letra A, eu já falei, né, que foi acrescentada por um judeu. E nós temos também Yal, tá? O que é Yal? Novamente, para você poder entender, tá? Olha só, a letra H, eu tenho que ser honesto aqui para você. Ó, a letra H, tá aqui, ó, no hebraico, tá? Hebraico antigo, tá? Existiam duas formas de representar a letra H, tá? No hebraico antigo tinham duas formas. O som de R e o som mudo no hebraico antigo. Por isso nós temos Yahushua e nós temos Yahushua. Porque no hebraico antigo, o som de H tem duas representações. Lembrando a todos vocês que não existia naquela época o som de dois R's. Não existia. Não tinha lá aqui é dois R's, pessoal. Não existia a letra R, as duas letras R e R juntas. Então, muitas vezes, o som de H ou era mudo ou tinha um som de R. É claro que era passível de interpretação. Então, quando você pega Yahusha, Yahusha, você tira o som do H, do som de R, e coloca o som mudo, tá? E você tira a letra A, porque nós temos que tentar interpretar que a letra E no hebraico não existia, então era passível de interpretação. Você tem da mesma maneira com Yeshua e Yahusha, a mesma coisa. Jesus, Jesus. Agora, se você quer saber o nome que ele foi crucificado no madeiro, na cruz, o nome que foi crucificado foi Jesus. Não, isso aqui eu estou transliterando, o nome foi em aramaico, tá? Foi em aramaico. O nome era Jesus. Esse é o nome que ficou na cruz. Jesus. Que significa eu sou o que salva, tá? Então, simplesmente, naquela época, coroaram ele com espinho de ouro, colocaram assim, rei dos judeus, e colocou assim, eu sou o que salva. E na cruz era Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Viu? Jesus. Então sempre foi Jesus Cristo. Agora, o que é Cristo em grego? O que é Cristo em grego? Cristo é Christos, com K. É uma derivação de Christos. E o que significa Christos em grego? Significa ungido. Para um grego, a palavra ungido é a mesma coisa que Messias para nós. Então, quando você fala Jesus Cristo, você está falando, né? Eu sou o que salva o ungido ou eu sou o que salva o Messias. Então, quando você pronuncia a frase, né? Que na verdade é uma palavra, é um nome, né? Jesus Cristo, você não está apostatando da fé.
Muito pelo contrário, você está clamando o nome que é salvo, porque Jesus, que, né, é o Jesus. O som de dois I é um som ajotado, né? Se é que esse termo existe. Jesus, Jesus, Jesus. Tá vendo? Tô usando o som de I, ó. Jesus, Jesus. É com J. Então, Jesus. Então, quando você fala Jesus Cristo, é exatamente o nome que estava na época. E por que Cristo é o nome presente naquela época? Porque naquela época, em 63 a.C., tá? O general Pompeu, que veio de Roma, ele conquistou aquele local. Então o pessoal falava grego também, tá bom? O pessoal falava grego. Naquele local também se falava Jesus Cristo. Jesus Cristo, tá? Por que naquele local falava Jesus Cristo? Porque pro grego aqui, ó, Jesus, tá vendo aqui, ó, grego, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Então os gregos chamavam o nosso Messias, Jesus Cristo, de Jesus Cristo, que virou Jesus Cristo. Mas é a mesma coisa, Jesus Cristo. Então, se tivesse uma máquina do tempo agora, e você fosse para aquele local, você veria Cristo falando vários idiomas, você veria o hebraico, o grego, o aramaico, e todos eles convergindo para Jesus. Você fala, peraí, então os caras estão falando de Jesus aqui nessa época? Não, porque é Jesus, por conta do aramaico, que vinha na Palestina. Tá bom? O povo de Jacó, o povo hebreu, tá? Esse povo morava na Palestina, tá bom? Já se morava lá há bastante tempo. Então é isso que eu venho combater hoje, tá? Quando você fala assim, só o nome Yahusha que salva, tá? Isso é passivo de entendimento, mas não é só o nome que salva. Não é. Você pode chamar de Yahusha, não está errado. Você pode chamar de Yahushua, Yahusha, Yahushua, Jesus, tá? Era a maneira que o povo falava na época. É um título, eu sou o que salva o Messias. Então, esse título, tá? Ele era... Aí entra o problema, porque não existia a letra E, mas existia o som da letra E. Não existia as duas letras R's, mas existia o som de R também, e tinha passivo de interpretação que a letra H podia ser muda. E você, né, na letra A, podia ser interpretada com a letra E. Então, o que aconteceu? Por que eu sei que o nome é Jesus? Porque os gregos, tá, eles aprenderam através do aramaico e através do hebraico o nome de Jesus. E eles transmitiram o nome de Jesus da maneira que eles entenderam, a transliteração. Então os gregos falavam naquela época que era Jesus, e que é o nosso Jesus, porque é um som prolongado de I que enfatiza o J, Jesus. Então, como os gregos falavam naquela época, Jesus. Então, quando você fala Jesus Cristo, a palavra Jesus é uma palavra antiga, de mais de 2000 anos, tá? É porque naquela época não se tinha letra J, mas tinha o som de J. Então, pessoal, é importante nós entendermos isso aqui. Se você quer usar o nome Yahusha, Yahushua, Yeshua, Yahusha, Yachá, não tem problema. Você está falando no idioma que você quer chamar, o hebraico, aramaico, hebraico revisionado, hebraico passivo de interpretação, a seguinte frase: eu sou o que salva o Messias. Eu posso também chamar Jesus Cristo no meu idioma português, eu sou o que salva o Messias. É exatamente Jesus Cristo. Eu prefiro Jesus Cristo, mas é o nome. Então, Jesus Cristo, né, o termo correto, é o nosso Jesus Cristo. Por isso, pessoal, não sinta ódio de alguém quando alguém falar assim, eu creio em Jesus Cristo. Não fale assim, você crê no nome pagão, você crê no nome não sei o quê. Não, não crê no nome pagão. É o nome em aramaico, é o nome em grego, hebraico, passivo de interpretação, que significa eu sou o que salva o Messias. Então, você pode usar outros nomes, pode usar Yahusha, Yahushua, você pode usar Yeshua, tá? Mas o nome também é Jesus, tá? Você consegue representar isso através do idioma local. Lembrando que Cristo falava vários idiomas. Muitas vezes as pessoas acham, tá? Aqui é o meu entendimento, muitas vezes a interpretação quando você fala em línguas, e aqui eu não sou dono da verdade, eu posso estar errado, muitas vezes é por quê? Porque o pessoal falava em vários idiomas, né? Era muito comum, por exemplo, os apóstolos de Cristo falarem vários idiomas, tá bom? Os caras, por exemplo, Tomás foi para a Índia, falava o idioma indiano, tá bom? É importante nós podermos entender isso aqui, tá? Então, eu acredito que eu expliquei para vocês que o nome Jesus salva
Acredito que vocês entenderam. Se vocês quiserem baixar esse quadro, tá aqui um link na descrição, tem no meu blog, tá? Fica à vontade e eu espero, tá, com a paz de Cristo, que a sua vida seja humildemente e fortemente abençoada. Pois Cristo, nosso Jesus Cristo, é aquele que salva, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço.